Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Tudo certo? Estamos aqui para mais uma aula de Psicologia da Educação. Eu sou a Cristiana Damasceno e vamos seguindo nessa jornada. Como que estão os estudos? Está dando para acompanhar as aulas, fazendo as leituras que foram sugeridas? Já leram o material, a apostila? Vamos seguindo firmes, juntos somos mais fortes, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a psicologia a psicologia aplicada à educação no Brasil, tá? Então, nós vamos sair daquele recorte geral, né, generalizado, da psicologia a nível mundo, e vamos nos deter a informações sobre a psicologia no Brasil, certo? Então, mais uma vez, peguem um caderninho, façam suas anotações. A psicologia no Brasil, ela começou a ganhar espaço ali no início do século XX, acompanhando o movimento da escola nova, que buscava transformar a educação tradicional. Então, esse movimento que vocês vão estudar lá na história da educação, que vamos ver também nos estudos sobre antropologia, sobre as tendências pedagógicas também, tá? Elas surgem em meio à busca por novos métodos de educação, né? Aonde a escola, a educação de maneira geral, buscava compreender o processo de ensino-aprendizagem, focando no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos indivíduos, e também na melhoria do ambiente educacional, né? Então, a psicologia, ela tem aí, no início do século XX, nós temos aí 2 séculos, né, de compreensão, de aprofundamento sobre essas correntes psicológicas dentro do campo educacional, tá, no cenário brasileiro. Ela começa, principalmente, a ganhar espaço nas questões de formação de professor, na aplicação de testes para identificar diferenças entre alunos, né, desses comportamentos, do processo de aprendizagem em si, tá? Uma outra questão que vai trazer esse cenário da psicologia sendo aplicada à educação nas escolas, na educação brasileira, são as teorias, né, que vão influenciar ali no início do século XX. O behaviorismo, que nós falamos na aula passada, o humanismo, o cognitivismo, né, essas teorias que estavam em alta e que estavam sendo discutidas e que estavam sendo trazidas para as tendências pedagógicas da escola nova, elas meio que moldaram, né, a educação brasileira nesse início do século XX, tá? E aí a gente tem, dentro dessas questões, a gente tem alguns influenciadores, né? Assim, do mesmo jeito que a gente tem as teorias psicológicas que influenciaram, a gente também tem alguns influenciadores brasileiros, né? Que estão aqui, que estavam aqui, que foram trazendo essas diferentes vertentes da psicologia. Então, a gente traz a Helena Tipoff, que é psicóloga russa radicada no Brasil e que destacou nos seus estudos o desenvolvimento infantil e a educação especial, tá? Então, ali no século XX, era um grande nome, né, que trazia os conhecimentos da psicologia para aplicar à educação. Manuel Bonfim, pioneiro ao aplicar conceitos psicológicos à realidade social e educacional brasileira, e que vai estar fazendo esse casamento, nessa junção dos conhecimentos da psicologia aos conhecimentos educativos, tá? E aí, na década de 30, a gente vai ter uma expansão dessa psicologia sendo incorporada na formação de professores e aos currículos escolares, tendo como foco a aplicação de testes de inteligência, né? Olha só, aqui já existia um vestígio da educação especial, entendem?
A educação especial, inclusiva, que se fala hoje, que vocês já ouviram, que vocês já participaram de discussão, ela surge aqui, nessa empreitada de formar os professores, de trazer conhecimentos psicológicos, de trabalhar esses testes de QI, de inteligência, que o termo usado na psicologia é um teste de QI, né, que é coeficiente intelectual, justamente para saber aonde que estava a dificuldade de fazer um nivelamento de turma, né, porque se trabalhava muito com nivelamento de turma, tá? Então, a formação desses professores fazia-se necessário conhecimento da psicologia. Olha lá em 1930, hoje nós estamos no século XXI e nós estamos estudando a psicologia aplicada à educação. Vê a importância, né, a natureza dessa compreensão da psicologia. E aí a gente tem, dentro desse cenário, né, da psicologia no Brasil, atualmente ela busca compreender o processo de aprendizagem de forma integral, considerando aspectos cognitivos, sociais, culturais e emocionais. Segundo Pato, a psicologia da educação deve se comprometer com a análise crítica das práticas escolares, de modo a promover uma educação democrática e inclusiva. Então, a gente sai daquela ideia de que a psicologia ela vai trabalhar com a mente, o comportamento e a aprendizagem somente. Aqui, né, atualmente, a psicologia da educação, ela busca compreender muito mais, né, muito mais do que a mente, do que o comportamento e do que o aprendizado. Ela busca entender o processo de aprendizagem de forma integral. Para o indivíduo aprender, né, ele precisa ter considerado e ter entendido por quem está ensinando ou por quem está dentro desse processo, gestor, professor, mediador, auxiliar, seus aspectos cognitivos, os aspectos sociais, culturais e emocionais, que vão influenciar diretamente no processo de aprendizagem, tá? Por isso que Pato diz que a psicologia precisa comprometer-se com essa análise crítica dessas práticas escolares. Então, a partir dos conhecimentos psicológicos, nós vamos tratar, nós vamos refletir sobre o papel da escola, o papel do professor, o papel da família, que é tão importante nesse processo, e que a psicologia se detém dessas informações para colaborar com o desenvolvimento do aluno, tá? No cenário educativo. E aí a gente vai ter, né, dentro dessa trajetória da historicidade, eu gosto sempre de trazer a historicidade, porque vocês vão percebendo que não é à toa que a gente precisa estudar psicologia, né? Não é à toa que a gente precisa estudar antropologia, porque existe uma trajetória, existe uma historicidade. Então, as primeiras influências vão surgir no final do século XIX, início do século XX, com a introdução das ideias positivistas e cientificistas na educação. E essas ideias positivistas, que são de Comte, né, e que trazem um pouco das revoluções da época, né, do pensamento social também, do pensamento da sociedade, que, claro, diga-se de passagem, vai influenciar diretamente na educação. E a influência da psicologia experimental, que é lá de quem? Lembram? Do Wundt, né, lá do estruturalismo, daquela corrente psicológica que nós já estudamos em outras aulas. Depois a gente vai ter o período da escola nova, né, ali entre a década de 20 e a década de 30, onde a escola nova valorizou a psicologia como base para compreender o desenvolvimento e adaptar o ensino. E dentro desse movimento da escola nova, a gente tem os pioneiros, né, da educação, que vão surgir ali em busca de um ativismo, né, assim, de discussão mesmo, de revolução. Essa é a palavra, né? Revolução, revolução educacional no ambiente, no Brasil, tá? Então, o movimento da escola nova, ele foi uma corrente pedagógica, né, que surgiu na Europa e na América, tá?
surgiu no Brasil, como, diga-se de passagem, a maioria dessas escolas, a sua totalidade, né, de correntes, mas que foi bem desenvolvida no Brasil, né, nessa década de 20 e 30, e que propunha, por isso que o nome é Escola Nova, propunha uma nova escola, uma revolução, uma renovação no ensino, fazendo com que o aluno fosse protagonista. Vocês imaginem só, ali no início do século XX, né? Com toda a sociedade elitista, com educação voltada para os ricos, voltada principalmente para os homens, a gente vai ter alguns teóricos, alguns influenciadores, né, psicólogos também, lutando pelo protagonismo do aluno, tá? Lutando pela inversão de função, porque até então o professor ele era o detentor do saber, e o aluno era a tábula rasa, era a esponja, né, que absorveu o conhecimento a partir dos conhecimentos do professor. E aí vem a escola nova, né, que se baseia na educação pela experiência, que busca os ideais de uma escola pública, uma escola para todos. Lá na história, no ensino médio, nós estudamos, né, sobre o Manifesto dos Pioneiros, né, nessa década de 30, e aí a gente vai ver todo um movimento para uma escola de fato nova. Até hoje nós esperamos por essa escola nova, né? Mas, enfim, foi dado o pontapé ali com Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros, né? Que aproveitaram esse momento de revolução e trouxeram as teorias de Piaget e John Dewey para o Brasil. Depois a gente vai ter a consolidação da psicologia da educação dentro dos processos dentro do processo da formação docente no Brasil, quando a psicologia torna-se uma disciplina, né, e passa a integrar os cursos de magistério e pedagogia, com ênfase na aplicação prática, com orientação educacional, avaliação psicológica, adaptação de métodos, e a gente vai conversar sobre isso mais na frente, tá bom? E a atualidade? Atualidade, a psicologia, ela traz, como eu falei para vocês, é o tempo todo surgindo novas teorias, novas correntes, novos pensamentos, novos conceitos. E a gente está hoje num período em que o diálogo com a neurociência, né, com as questões de cunho neurológico, cognitivos, está em ampliação, né? E com as abordagens interdisciplinares, o pensamento de que não basta a gente trabalhar de forma isolada. A gente lembra lá da Gestalt, que fala do todo, né? De se trabalhar o todo, o conjunto, porque nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais, nós somos seres que aprendemos uns com os outros, que precisamos do contato com a natureza, com os prédios, com os objetos, para que a gente possa se desenvolver. E aí, outro foco muito forte da psicologia atualmente é a inclusão, é a educação socioemocional e a diversidade cultural, tá? Então, a gente trouxe aqui para vocês um resumo desse módulo, tá? Tivemos 3 aulas. Na primeira aula, a gente falou sobre a origem da psicologia, né? E aí a gente traz como conceito-chave que ela se tornou autônoma desde 1879, né? E ela como que acontece essa aplicação na educação, né? Através da compreensão científica da aprendizagem, do surgimento da psicologia científica, né? Lembra que ela se desvinculou lá da filosofia. Depois a gente estudou as escolas psicológicas, e a gente trouxe aqui algumas delas, né? Behaviorismo, psicanálise, gestalt, humanismo, cognitivismo. E essas escolas ou correntes psicológicas, como vocês queiram chamar, e às vezes a gente vai encontrar nas leituras que vamos fazer, elas aplicadas à educação, elas vão trazer a base, o alicerce das estratégias de ensino, adaptadas a cada uma dessas teorias, tá?
E nós estudamos também, nessa aula de hoje, a psicologia da educação no Brasil, né, no cenário brasileiro. E a gente vai ver a influência da escola nova, né, dessa revolução, dessa busca pelo protagonismo do aluno, e ela vai ser aplicável na educação a partir da formação de professores, como disciplina nos cursos de magistério e pedagogia, adaptação de práticas pedagógicas baseadas nas teorias psicológicas. Entendem aí como é que é o negócio? E aqui são as referências. Eu espero que eu tenha me feito compreender. Eu espero que vocês, na próxima aula, estejam aqui com a canetinha novamente para fazer as anotações, tá bom? Pause o vídeo, assistam de novo quantas vezes forem necessárias, para que vocês possam aprender cada vez mais, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço, fiquem com Deus. Não deixem de estudar, porque nós nascemos lindos, mas não foi ricos, então temos que estudar, tá bom? Conto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau.